Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza, estamos ao vivo gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Peço que você deixe o seu comentário, o seu like e você se inscreva no canal também. Compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas através desse conteúdo aqui do nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre um minuto em teologia, sobre um assunto bastante importante e bastante sério para o cristianismo. Existem muitos teólogos, muitos eruditos, muitos pregadores, pastores, muitos cristãos que não falam sobre o assunto, talvez por não ter conhecimento, talvez por ser um assunto que não mereça tanto assim um destaque, talvez por ser um assunto talvez emblemático, talvez por ser um assunto, entre aspas, para alguns difíceis e para outros muito fácil. O problema é que todo mundo fala sobre a salvação, todos falam sobre o aspecto da salvação, sobre a visão da salvação. As pessoas comentam sobre a salvação dentro do ponto de vista teológico e bíblico e cristão. Mas você sabe de fato o que é a salvação? Você se considera um cristão salvo ou não salvo? O que seria a salvação? Bom, em um minuto em teologia hoje, eu, pastor Carlos Souza, quero falar com você sobre a salvação, sobre o cristianismo, sobre a questão do ponto de vista da salvação. Por exemplo, um cristão pode perder a sua salvação? É possível um cristão perder a sua salvação? O que é a salvação? Afinal de contas, o que é a salvação? Então, nós vamos falar hoje em um minuto em teologia sobre a salvação, ok? É possível um cristão perder a sua salvação? Um cristão pode vir a perder a sua salvação? Ele aceitou a Cristo como Salvador, ele tem uma trajetória como cristão, por um deslize, por um pecado, por um erro que ele cometeu, ele pode perder a salvação? Qual que é a sua visão bíblica, teológica? Qual que é o seu pensamento sobre esse assunto? Então, às vezes, para algumas pessoas é embaraçoso, para outras pessoas torna-se difícil entender e compreender isto, e para outras pessoas é fácil. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre a salvação? O que é a salvação? Como ser um salvo? Afinal de contas, um cristão pode ou não perder a sua salvação? Então, para responder essas e outras perguntas, esses e outros assuntos muito importantes no cristianismo, eu vou usar aqui 3 bases para consolidar esse 1 minuto em teologia. A primeira palavra, a primeira base é a seguinte: você foi salvo? A primeira pergunta que eu coloco para você é essa: você foi salvo? A segunda pergunta é a seguinte: você está sendo salvo? Você compreende, tem essa dimensão que você está sendo salvo? E a terceira pergunta é a seguinte: você vai ser salvo? Essa é a questão. Você vai ser salvo? Então são 3 perguntas, 3 pilares que vão consubstanciar 1 minuto de teologia hoje. A primeira pergunta: você foi salvo? A segunda pergunta: você está sendo salvo? A terceira pergunta: você vai ser salvo? Porque muitos cristãos vivem uma incógnita. Incógnita é uma pergunta que não tem resposta. Estão em cima do muro e às vezes estão perdidos, estão em uma encruzilhada ou em um labirinto bíblico e teológico. Tendo em vista que existem assuntos que são difíceis de compreensão, de interpretação. E às vezes o teólogo, ou o pregador, ou o pastor vai ensinar e acaba embaraçando mais a nossa mente e a gente fica sem saber de fato do que se trata o assunto. Então, em 1 minuto em teologia hoje é sobre a salvação. O que é a salvação? Como que eu consigo ser salvo? Como alcançar essa salvação? E o mais importante, um cristão pode perder a salvação? Um cristão convicto, sincero, que tem fé, um cristão pode vir a perder a sua salvação? E a base é essas 3 perguntas. Você foi salvo? Você está sendo salvo? Você vai ser salvo? Então é importante você responder a essas 3 perguntas. Antes que eu lhe mostre essas 3 respostas, eu preciso que você compreenda 2 aspectos da teologia sobre a questão da salvação. Os calvinistas, seguidores e praticantes da teologia de João Calvino, que foi um grande reformador, e também a teologia arminianista. Então você tem que compreender esses 2 pontos de vista teológico e interpretativo da Bíblia Sagrada. Como pensam os calvinistas sobre a salvação? Como pensam os arminianistas sobre a salvação?
Aí você vai tentar traçar um paralelo e compreender a salvação do ponto de vista bíblico. Então, para que você possa compreender qual que é a visão da salvação, tem a visão da teologia calvinista e a visão da teologia arminianista. Como que essas duas escolas teológicas veem a salvação e interpretam a salvação? Vamos lá. Primeiro, os calvinistas. Como que os calvinistas veem a salvação? De acordo com o calvinismo, a teoria da predestinação afirma que a salvação e a condenação já foram estabelecidas por Deus antes da criação. Então, Deus já predestinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Para os calvinistas, eles acreditam que aqueles que vão ser salvos já foram predestinados, estabelecidos. Uma vez salvo, salvo. Já a teologia arminianista vê um pouco diferente. Como é que eles enxergam a teologia da salvação? Eles enxergam assim: os arminianistas, eles creem que Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa ter fé para ser salvo. Então os arminianistas pensam diferentes dos calvinistas. Os calvinistas creem numa pré-determinação, num pré-propósito de Deus já estabelecido, de quem vai ser salvo e de quem não vai ser salvo. Já os arminianistas creem que Deus elegeu alguns sim para a salvação, mas depende da atitude, do comportamento do homem para alcançar então essa salvação e essa eleição, que está condicionada ao comportamento do homem. O homem é quem decide se vai ser salvo ou se não vai ser salvo. Então, essas duas teologias estão bem claras. O calvinismo, com a predestinação à salvação, e os arminianistas com a questão da eleição para a salvação. E está na condição do homem escolher se é ou não salvo. Bom, agora que você entendeu esses dois pontos de vista teológicos, qual que é a concepção de salvação? Para que você possa compreender. Se uma pessoa precisa ser salva, é porque está em apuros, ela está precisando, ela necessita ser alcançada. Então, salvação seria isto: alguém que está precisando ser salvo, alguém que está em apuros, está numa situação difícil, então chega para ela a salvação. Como se fosse, por exemplo, alguém que estivesse afogando-se no mar, como se fosse, por exemplo, alguém que se estivesse no meio de um furacão, no meio de uma tempestade, e aí chega a salvação para aquela pessoa. Assim é a salvação. A salvação vem para aqueles que estão precisando, aqueles que necessitam, que precisam da salvação. E a Bíblia diz categoricamente que Deus enviou o seu Filho para salvar o homem dos seus pecados, dos seus delitos. Então vamos ver aqui. Qual que é a visão bíblica? O que a Bíblia fala sobre a salvação? Então, responder aqui as 3 perguntas que eu fiz anteriormente. Você já foi salvo? A primeira pergunta. Você tem que pensar em relação a isso. Você já foi salvo? Bom, Jesus, ele fez uma obra de redenção, uma obra de derramamento do seu próprio sangue, do seu sacrifício, para salvar a todos. Eu pergunto a você já foi salvo? Vou responder essa pergunta. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então a pergunta é esta: você já foi salvo? Segundo Romanos capítulo 1, versículo 2, sim, você já foi salvo. Cristo já libertou você da lei do pecado e da morte. Agora você vive uma vida nova em Cristo. Então você está livre, você é um salvo em Cristo Jesus. Por exemplo, você já não é mais escravo do pecado. Você não precisa mais ter medo de ir para o inferno ou de perder a sua salvação. Você não vai mais ser sucumbido, ser engolido pelo pecado e pelo mal, porque você agora é salvo em Cristo Jesus. Segundo Romanos capítulo 1, versículo 2. A segunda pergunta é a seguinte: você está sendo salvo? Por que essa pergunta é interessante? E ela é importante você pensar e meditar. Porque Jesus começa a tratar na sua vida diária e vai mudar algumas atitudes e hábitos no seu comportamento pecaminoso. É um processo de santificação, ou seja,
dia a dia você vai sendo salvo, preparado para este momento, através de mudanças de hábitos, de mudança de caráter, de conduta e de comportamento. Ou seja, você está sendo salvo, é um processo de santificação, ok? Isso está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a que vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, é uma constante mudança, é um trabalhar diário, é um processo diário, ok? De santificação, retirando o pecado, removendo os vícios, removendo a maldade, os pensamentos ruins, a perversidade, o engano. Você vai sendo lapidado como se fosse uma joia preciosa e vai tirando de você toda a impureza. É como o barro, por exemplo, que era usado na mão do ourives. O barro que era usado, por exemplo, na mão do oleiro. O oleiro, para tirar as impurezas do barro, ele pisava, amassava, tirava os pedregulhos, todo tipo de impureza do barro para que o barro ficasse puro para confeccionar o vaso. O ourives também trabalha assim, ele tira toda a impureza do ouro, toda a impureza da joia, do diamante, para que fique não bruto, mas limpo, puro, para que possa ser usado. Então, a salvação é um processo, você está sendo salvo a cada dia. A terceira pergunta é a seguinte: você vai ser salvo? Não. A Bíblia diz que no dia do juízo você irá para o céu e será aperfeiçoado completamente, livre do pecado. Quando você chegar à presença de Deus, você vai ver segurança, paz, alegria, enfim, você vai estar diante de Deus. Então, você vai ser salvo. Preste bem atenção, Romanos capítulo 8, versículo 23, está escrito assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Ou seja, essas três perguntas se encaixam com perfeição na vida do cristão. Número 1, você já foi salvo? Sim, você já foi salvo por Cristo Jesus. 2, você está sendo salvo? Sim, a cada dia você vai se libertando, você vai se purificando, se santificando, você está a caminho. E a terceira pergunta é essa: você vai ser salvo? Sim, quando Jesus voltar, você vai ser salvo, você vai para o céu. Essa é a promessa da redenção que Deus tem feito para o homem. Então vamos lá. É possível um cristão perder a salvação? Dentro do ponto de vista da teologia calvinista, não, porque o homem foi predestinado à salvação. Uma vez que o cristão, ele entrega a sua vida para Jesus, e ele é um verdadeiro cristão. Um exemplo, o cristão perde a salvação? Não, ele não perde a salvação. Por quê? Porque um verdadeiro cristão não pode perder a salvação. Quem crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados e deixa Jesus entrar na sua vida, está salvo. Mesmo se cometer pecados depois, mesmo assim ele continua sendo um salvo. Claro que você não vai viver pecando, porque a sua consciência de cristão, de servo do Senhor, você que está vivendo essa vida diária de salvação, de redenção, você que está sendo preparado, como eu falei aqui, nas mãos do ourives, nas mãos do oleiro, você está sendo tratado, cuidado, você está num processo de santificação, você não perde. Claro que, contrapondo a teologia calvinista, tem a teologia arminianista, que diz o seguinte, que se você pecar, se você vacilar, você perde a sua salvação. Bom, a gente tem que extrair o melhor da teologia calvinista e da teologia arminianista. Pastor Carlos, qual que é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte: se você permanecer fiel, se você permanecer obediente ao Evangelho de Cristo, à palavra de Cristo, viver uma vida casta, santa e honesta, em santificação, com bons frutos, você não perde a sua salvação. Mas se você, por algum momento, se apostatar da sua fé, a Bíblia diz que você é capaz de perder a sua salvação, sim. Então é importante você entender isto. O que é a salvação? A salvação, ela é com base em quê? Vamos verificar, só para que você possa entender, o conceito da salvação, porque o homem é salvo pela graça de Deus. O homem é alcançado pela graça de Deus.